Com a posição efetiva da frota, os japoneses tomaram Burma, Malaya, Singapura e as colônias holandesas na Índia Oriental com rápidas sucessões. Em março de 1942, os japoneses haviam conquistado um império. Só o exército de MacArthur, que estava sitiado, mantinha sua base na ilha principal das Filipinas, em Luzon. Um exército japonês havia desembarcado ao norte de Luzon em 22 de dezembro de 41 e começou a se dirigir para o sul em direção a Manila. Primeiramente, MacArthur ficou inclinado a enfrentar os japoneses na praia, mas não possuía nenhuma força aérea e a pequena frota naval asiática dos Estados Unidos não estavam em posição de desafiar o Japão no mar. Os soldados dos Estados Unidos e da patrulha das Filipinas eram tropas excelentes, porém eram menores e não tinham apoio aéreo. Desistindo da estratégia inicial de derrotar os inimigos na praia, MacArthur decidiu se retirar para a península de Bataan. Lá, ele poderia procurar uma estratégia de defesa e esperar, agrupando suas linhas e usando as montanhas, selva e terreno como vantagem. Poderia até se manter a tempo de uma força de resgate ser montada nos Estados Unidos. Mas havia muita gente em Bataan e havia pouco alimento e munição. Em março, estava claro que a ajuda dos Estados Unidos não estava a caminho. A força filipina estava fraca por desinteria e malária, mesmo assim continuava a lutar. Em março, o presidente Roosevelt ordenou que MacArthur escapasse para a Austrália. Ele deixou seu comando com o major-general Edward King, que em 9 de abril foi forçado a render a força de Bataan cansada, exausta e faminta, bem como o tenente-general Jonathan Wainwright. Wainwright continuou a resistir na pequena ilha na Baía de Manila até 6 de maio. As tropas americanas e filipinas estavam na ilha sob constante artilharia e bombardeio aéreo japonês. Depois que as tropas japonesas desembarcaram na praia, Wainwright concordou em render Corregidor e todas as outras tropas na ilha. Em 9 de maio de 1942, a batalha para as Filipinas havia acabado, embora muitos americanos e filipinos tivessem ido para as montanhas e continuado a guerrilha contra os japoneses. A defesa corajosa de Bataan teve um final triste e infame. Os japoneses levaram seus prisioneiros para os campos ao norte de Luzon, negando comida e água para os homens doentes e famintos. Quando os prisioneiros começaram a cair, os guardas japoneses atiravam ou os furavam com as baionetas e deixavam os corpos ao lado das estradas. Os guardas japoneses devem ter matado 600 prisioneiros americanos e 10 mil filipinos. A notícia do ataque japonês a Pearl Harbor havia chocado o povo americano. As notícias da marcha à morte em Bataan os encheu de ódio. Em maio de 1942, os japoneses já tinham superado suas expectativas. Um vasto império estava em suas mãos de forma rápida e a baixo custo. Por isso, eles queriam seguir mais adiante. Se suas forças poderiam se mover pelas ilhas Salomão e pela costa sul da Nova Guiné, eles poderiam ameaçar a Austrália e cortar as linhas de comunicação americanas onde MacArthur tinha sua base. Se pudessem ocupar as ilhas Midway, a quase 2.000 quilômetros de Honolulu, eles poderiam forçar as tropas americanas a voltarem para a costa oeste. Na confiança excessiva, os japoneses plantaram a primeira grande derrota do Japão. Terceiro ato: virada de sorte. A sorte dos japoneses mudou no meio de 1942. Suas vitórias ininterruptas terminaram com a maior batalha da história. Em maio de 1942, a Batalha do Mar Coral criou uma nova ofensiva japonesa no Pacífico Sul. No mês anterior, os japoneses haviam sofrido uma derrota na Batalha de Midway, no Pacífico Central. Agora, americanos e australianos podiam iniciar 2 contra-ataques. Um em Salomão e outro em Papua, Nova Guiné. A primeira destacando a marinha e o exército, e o segundo, o exército e os aliados australianos. Os recursos americanos eram poucos. Quando MacArthur chegou à Austrália em março de 42, ele descobriu, para seu desânimo, que havia pouco a comandar.
A milícia australiana, a armada dos Estados Unidos de alguns milhares de homens e as tropas de serviço era tudo o que ele tinha. A 7ª Divisão Australiana, que retornara recentemente do norte da África, onde estava lutando contra os alemães, e 2 divisões da Guarda Nacional dos Estados Unidos, a 32ª e a 41ª, que chegariam em abril e maio. MacArthur tinha aviões para 2 esquadrões de bombardeiros e 6 esquadrões de luta. Com estas forças, ele se aprontou para tomar Papua, enquanto o almirante Nimitz, com forças igualmente restritas, atacava Guadalcanal, nas Ilhas Salomão. De todos os lugares onde houve batalhas na Segunda Guerra Mundial, Guadalcanal e Papua foram os piores. Ainda que separadas por 1.287 quilômetros pelo oceano, os 2 lugares eram iguais em terreno e clima insalubres. O tempo era quente e úmido. As chuvas excediam 508 centímetros por ano, e durante essa temporada, às vezes, chovia de 20 a 25 centímetros por dia. A temperatura em dezembro alcançava 27 graus e a umidade caía para 80%. O terreno e a vegetação eram ruins. O lugar era escuro, úmido e coberto pela selva e pantanoso ao longo da costa. Os insetos eram inúmeros. Os soldados e marinheiros nunca estavam secos. A maioria lutava tremendo de febre. Para cada 2 soldados que se perdiam em batalha, 5 estavam doentes, especialmente com malária, dengue, desinteria ou doença de Tsutsugamushi, uma perigosa doença encontrada nos acarinos da selva. Quase todos sofreram de jungle rot, úlceras causadas por doença na pele. Guadalcanal ficava na parte sudoeste de Salomão, um arquipélago com quase 1.000 quilômetros. Os porta-aviões e outras embarcações aguentaram os desembarques, mas não podiam providenciar ar puro ou superioridade naval. Os marinheiros desembarcaram em 7 de agosto de 1942 e, sem oposições, conquistaram um importante espaço. Esta foi a última ação em Guadalcanal. Os porta-aviões se afastaram assim que os marinheiros desembarcaram. Então, os navios japoneses surpreenderam os navios americanos de apoio na Batalha da Ilha de Savo e afundaram rapidamente 4 cruzadores e destroyers. Em terra, o exército japonês lutou furiosamente para reconquistar as terras. Por meses de luta, os marinheiros quase não suportaram. Alguns almirantes americanos até pensaram que a batalha seria perdida, mas gradualmente foram estabelecendo bases de aviação para a providência de cobertura aérea e a marinha poderia voltar. Como o Japão continuava a colocar homens em luta, Guadalcanal se tornou uma batalha de atritos. Lentamente, os recursos americanos cresciam, enquanto os japoneses estavam gradativamente incapazes de reporem suas perdas. Em outubro, os soldados das divisões americanas se reuniram em batalha. Em novembro, a Marinha ganhou em uma vitória esmagadora as águas próximas à praia. E no início de 1943, o 25º Exército de Infantaria estava comprometido com a vitória. O contingente foi somado com marinheiros e as forças foram reorganizadas como a 14ª Corporação, comandada pelo general do Exército Alexander Patch. Como os japoneses não eram mais capazes de recuperar suas forças, os soldados inimigos começaram a morrer de fome nas selvas. E antes de fevereiro, 6 meses depois do desembarque, Guadalcanal estava finalmente segura. Enquanto isso, a mais de 1.000 quilômetros a oeste da Península Oriental da Nova Guiné, outro conflito se iniciava. Mesmo depois da Batalha do Mar Coral, os japoneses persistiam no esforço em tomar o Porto Moresby, uma cidade estratégica na costa sul da Nova Guiné. No final de julho de 1942, eles desembarcaram na costa norte, na grande ilha montanhosa, e começaram a seguir para o porto de Moresby, atravessando as altas montanhas Owen Stanley. Quase intransponíveis em circunstâncias normais, a trilha que seguiram era um pântano sob constante chuva. Os suprimentos se esgotaram. A comida era pouca. Sofreram com a febre e desinteria. Foram derrotados pelas defesas australianas antes de alcançarem o objetivo, e os japoneses se retiraram.
Enquanto isso, MacArthur tinha que se decidir se lançaria um contra-ataque à cidade fortificada de Buna e outra base japonesa na costa norte. Ele mandou uma porção da 7ª Divisão Australiana e da 32ª Divisão Americana em direção às mesmas selvas montanhosas usadas anteriormente pelos japoneses. O resultado foi o mesmo. As suas tropas alcançaram a tempo a costa norte, mas estavam muito debilitadas para lutar. Em volta de Buna e perto da vila de Gona, os japoneses se protegeram com troncos de coqueiros que eram impenetráveis para exércitos pequenos e artilharia mortal. Os americanos necessitavam de artilharia, lança-chamas e tanques. Enquanto eles se esforçavam para vencer os inimigos, a falta de provisões e as doenças devastavam as tropas. Como elas em Guadalcanal, os australianos e os homens da 32ª Divisão quase não suportaram. Os japoneses também enfrentaram sérios problemas. Seus comandantes tiveram de escolher entre o reforço de Guadalcanal ou Buna. Escolheram Guadalcanal e se retiraram para algum apoio da guarnição de Buna. O crescimento da Força Aérea Americana tornou impossível para a Marinha Japonesa reabastecer suas forças na praia, e as tropas começaram a ficar sem comida e munição. Em dezembro, estavam no limite da inanição. Foi aí que a Batalha de Atrito mais perdurou, e antes de janeiro de 1943, a última resistência japonesa foi eliminada. Buna foi marcada por mais baixas que Guadalcanal, e em alguns aspectos foi a pior campanha. O terreno era ruim. Os homens que atravessavam Owen Stanley disseram que foi a marcha mais difícil da vida deles. Os americanos tinham deficiência de quase tudo para o sucesso: armas, roupas próprias, repelentes de inseto e alimentos adequados. A garantia de MacArthur, pelo resto da guerra, sua política era de passar pelos pontos mais fortes dos japoneses. Quando as batalhas por Guadalcanal e Buna começaram, os americanos não tinham forças suficientes para ganhar. A força dos americanos cresceu e a batalha foi vencida. Pelos próximos 3 anos, ela cresceria em proporções esmagadoras. Quarto ato. Aviões vão para Tóquio. No fim de 1943, a reunião dos chefes de Estado americano não tinha adotado uma estratégia clara para a vitória da guerra no Pacífico. No início da guerra, eles admitiram que a responsabilidade da luta contra o Japão cairia sob as forças chinesas. O tamanho do exército japonês foi organizado na China, e os líderes chineses tinham um imenso continente para dispor. Para treinar e suprir o exército chinês seria uma tarefa impossível. Além disso, a luta na China não tinha nenhum objetivo estratégico. Em vez disso, o sucesso das Ilhas Salomão e Papua e a força crescente dos exércitos de MacArthur e Nimitz deu aos chefes de Estado mais meios de destruir os japoneses no Pacífico. Eles decidiram lançar 2 ofensivas sobre as ilhas japonesas. Usando as forças armadas, aéreas e a tropa de couraçados e cruzadores, MacArthur avançaria pela costa norte da Nova Guiné em direção às Filipinas. Nimitz, usando os porta-aviões, os aviões, a marinha e o exército, cruzaria o Pacífico Central. A estratégia era oportunista e deixaria sem resposta as questões de prioridades e objetivos finais. No centro da estratégia estavam as técnicas desenvolvidas do combate anfíbio e poder aéreo tático. Posicionar as tropas na praia, enfrentando um inimigo determinado, sempre foi a manobra mais perigosa de uma guerra.